Bom dia a você que nos acompanha pelas redes da Uningá. É uma alegria imensa nos encontrarmos neste primeiro sábado do mês, em que temos o nosso café, o nosso encontro reservado todo primeiro sábado para conversarmos, discutirmos temas relacionados à nossa construção educacional, integral. Esse é o objetivo desse momento de integração que fazemos com você, que nos acompanha pelas redes da Uningá. E o projeto do café está ligado a um projeto um pouquinho maior, que é o projeto da Capelania Universitária. Nesse projeto, nós atendemos toda a comunidade acadêmica com atendimentos, com orientações para a vida, para motivar a esperança e também para dar um direcionamento integral na sua dimensão, nas suas escolhas, em tudo aquilo que você precisa. E o projeto da Capelania também está ligado a um projeto um pouquinho maior do Centro Universitário, que é o Núcleo de Apoio aos Acadêmicos, o NAAC, que nesse núcleo, aí sim temos várias áreas do conhecimento, várias prestações de serviço para atender você da melhor maneira possível. Então estamos aqui reunidos para mais um café nesta manhã de sábado. E hoje o nosso tema importantíssimo, fundamental para o nosso desenvolvimento, que é o meio ambiente. Nós vamos tratar desse assunto, vamos conversar, vamos discutir um pouquinho esse tema que tem sido central nas nossas discussões já faz muito tempo e muito mais agora, que a gente precisa de atenção, de cuidado com aquilo que é comum a todos nós, que é a Mãe Natureza. E para conversar conosco nesse momento, nós temos a grata satisfação de hoje recebermos convidados que vão nos ajudar e que são especialistas no assunto. Nós temos a professora Gisele, que é a diretora aqui do EAD e que é bióloga. Exato. Então, professora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, por participar desse momento. Muito obrigada. E nós temos também a presença do nosso secretário municipal do Meio Ambiente, o Dr. Marco Antônio Lopes. Bom dia, obrigado, Dr. Marco. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. E também temos a grata satisfação de receber aqui de manhã para conversar conosco a presença do arcebispo metropolitano de Maringá, Dom Frei Severino, que também vai conversar conosco um pouquinho sobre o meio ambiente. Dom Severino, bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão conosco. Um momento oportuno para nós falarmos aquilo que é a nossa natureza, a nossa convivência, a obra criacional, aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Muito bem, e você está ligado conosco? Então deixa aí o seu nome, de onde você está acompanhando, você está acompanhando de onde? É de um polo, é aluno, é professor? Deixa o seu nome aí nos comentários, deixa o local que você está acompanhando para a gente saber, porque essa manhã está recheada e promete uma discussão muito séria e muito oportuna desse assunto. E nós temos também o nosso sempre convidado especial aqui, o nosso músico de todos os primeiros sábados. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela presença e pela bela voz que o professor Luiz Fernando sempre nos abrilhanta no primeiro sábado aqui no nosso café. Bom dia, padre, bom dia a todos os convidados, bom dia você que está em casa aí nessa manhã fantástica. Para mim é sempre um prazer, né? Ainda mais sobre temáticas tão interessantes e o grande desafio de trazer canções que possam também contribuir, né? Falando um pouquinho, porque música fala, né? A música transmite, a música ensina. Então penso que essa oportunidade sempre é muito salutar, né? Então hoje eu trouxe algumas canções aqui bem bacanas e que acho que vão estar muito diretamente ligada àquilo que é o nosso assunto. Então eu quero começar com uma que eu adoro, que eu gosto demais, né? E que eu acho que fala um pouquinho também dessa relação nossa com o meio que a gente vive, né? O meio ambiente e tudo aquilo que nos permeia, né? Então essa canção ela é incrível e ela começa assim. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais.
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em ti carrega o som de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito bem, viram que amanhã começou muito boa, especial. Então, bem-vindo, bem-vinda, você que está nos acompanhando para nossa discussão de hoje sobre o meio ambiente aqui no nosso café. Então, nós vamos começar a nossa conversa, o nosso diálogo, e eu quero começar perguntando para a professora Gisele. Professora, então, o que seria o desenvolvimento sustentável? O que é o desenvolvimento sustentável? Bom, primeiro, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto que, na verdade, é a minha bandeira. Eu tenho a formação voltada para a ecologia, porém, eu sempre friso nas minhas falas que, independente da minha formação, eu tenho a consciência cidadã. Então, quando eu me apresento, quando eu vou falar desse tema, eu digo o seguinte: eu sou a professora Gisele e sou uma cidadã ecoconsciente. Porque, na verdade, essa formação com vistas à ecologia, com vistas à proteção ambiental, no meu entendimento, ela deveria ser comum a todos. Então, essa formação que é tão relevante e tão discutida hoje na mídia, a gente está falando essa semana tão fortemente da COP22, não é? Sobre alteração climática, a gente está falando sobre proteção ambiental. Então, é um assunto relevante, é um assunto que traz grandes consequências para nós e, por isso, tratamos da questão do desenvolvimento sustentável. É interessante frisar que, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, muitas vezes o leigo, né, a pessoa que não está muito inteirada do assunto, acha que é uma coisa não alcançável, é não afetar o ambiente. Isso é impossível. À medida que nós acordamos, à medida que qualquer ser vivo está no ambiente, ele afeta esse ambiente. O que nós discutimos em desenvolvimento sustentável é o tamanho da grandeza
né, desse afetar o ambiente. Então, desenvolvimento sustentável, por consequência, é utilizar os recursos naturais, ter o desenvolvimento utilizando os recursos naturais para essa geração e também garantindo o uso desses recursos para as gerações futuras. Então, observem que não é deixar de utilizar um recurso. Hoje você acordou, tomou o seu café, utilizou a sua vestimenta, fez a sua higiene bucal, ou seja, você afetou o ambiente, porque você gerou resíduo, né, você gerou, aí sujou a água que você utilizou para a sua higiene. À medida que você utilizou uma vestimenta, automaticamente teve todo o impacto ambiental para produzir esse tecido, a tinta que é utilizada. Então, é impossível não afetar o ambiente. O que nós discutimos em desenvolvimento sustentável é utilizar com racionalidade, né? Utilizar com consciência. Então, por isso, eu acho que a partir dessa conversa, e a bandeira mesmo que eu acabo levantando, é que nós devemos ser cidadãos ecoconscientes. Que é fundamental, né, professora? Ter a consciência de cuidarmos daquilo que é importantíssimo, que é nosso, que é coletivo. Exatamente. Não dá para prejudicar individualmente uma coisa que é coletiva. Exatamente. Então, Tanto que a própria palavra ecologia remete a isso, a casa, né? Eco vem de oikos, que significa casa. E é uma casa comum, é uma casa coletiva. Então, como posso não proteger a minha casa, que também é a casa coletiva, é a casa do outro? Como eu posso deixar que o outro destrua a minha casa? Então, essa consciência ecológica, ela tem que ser muito bem vista. Daí a relevância de discutir esse tema. sim, com certeza. E além, né, de toda a discussão, dessa reflexão que a gente faz para o cuidado, a gente pode pensar um pouquinho naquilo que é prática das políticas públicas que os governantes, que os municípios podem oferecer. E é por isso que hoje nós temos aqui a presença do secretário do Meio Ambiente da cidade de Maringá, o Dr. Marco. E na cidade de Maringá, quais são as políticas públicas? Existem políticas públicas relacionadas ao meio ambiente? A gente sabe que elas são importantes e se existem, quais são elas que estão aí para discussão, para reflexão e para ação concreta? Elas existem. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero pegar um gancho antes de responder no que a professora falou. É realmente um desafio trabalhar esses temas, porque não é para todos os adultos que o tema interessa, mas é muito interessante para a criança. Então, e eu penso que a palavra ecologia, que é a nossa casa, ela não gera muito impacto dentro das pessoas, porque ela não entende como a casa dela. Então, porque se ela entendesse, ela cuidaria. Então, a política pública que o município tem, ela na nossa secretaria, então, é de proteção e preservação do nosso meio ambiente. E nós temos 17 áreas verdes, né? Então, nós temos toda uma equipe que trabalha no manejo e proteção de todas essas áreas, além da nossa gerência de educação ambiental, que todos os dias está dentro do nosso Parque do Ingá, fazendo trabalho com as crianças, que, na minha opinião, é o tal do legado, né? É onde a gente deve concentrar os nossos esforços. Tudo mais que nós fazemos, a maioria das coisas, elas dependem de recurso financeiro para você ter convencimento com as pessoas. Então, é campanha ou é o cercamento de um fundo de vale para proteger ele das próprias pessoas. É algo que sempre me chama a atenção. O município investe 2, 3 milhões todo ano para cercar o fundo de vale, para proteger das próprias pessoas, porque senão elas vão lá incendiar, vão jogar lixo. Então a nossa principal política, ela é intersecretarias, que é a Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Educação. Essa, na minha opinião, é a principal política que nós temos voltada para o meio ambiente em Maringá. Nós temos parcerias com outras secretarias, com entidades, mas a política pública do meio ambiente de Maringá, ela é associada à Secretaria de Educação.
que é quando a gente trabalha com as nossas crianças lá na escola. Então, nós temos projetos que acontecem o ano todo para as crianças e temos uma outra política pública que está dentro do meio ambiente, que é da causa animal, que ela é recente, né? Reconhecida como parte do meio ambiente. Estava até conversando aqui, o homem ele meio se sente dissociado disso tudo, né? E ele também vê o animal como um objeto, né? Né? Então agora tem uma política pública voltada para os nossos animais que está na Secretaria de Meio Ambiente, com um projeto anual dentro da Secretaria de Educação também. Então, com a limpeza urbana, a gente tem os trabalhos aí que são mais práticos mesmo, né? Que é de recebimento de materiais recicláveis, né? A entrega de produtos que podem ser reutilizados. Então, ela é uma educação ambiental não direta, né? Como se fosse com crianças. Então, a gente não distribui panfletos lá, mas quando a pessoa leva o produto dela lá, então, através de tudo aquilo que é dito na TV ou lá quando fala conosco, a pessoa, então, ela é inserida nesse mundo do mundo reciclável, né? Do reutilizável, não serve para mim, mas serve para outra pessoa. Então, nós temos muitos outros, mas basicamente é isso que nós fazemos todo dia. É formar a consciência, né? Formar a consciência desde pequeno, por isso, muito legal o projeto ligado às escolas, né? Para já desde pequeno ir formando essas coisas, porque parece que não, mas um papelzinho que jogou de bala ali, que não foi na lixeira correta, isso vai... Porque tem um princípio básico que eu acredito muito, que se a gente não é fiel nas pequenas coisas, impossível a gente ser nas grandes. Então, se a gente não cuida daquilo que é pequeno, daquilo que é do dia a dia, do cotidiano, imagina grandes coisas, né? Olha o que o senhor traz, né? Tem que cercar os fundos de vale para que a gente mesmo não vá lá e destrua tudo que tem, né? Então, formar a consciência ecológica, muito legal. Então, são projetos que ajudam muito, né, no crescimento da formação de consciência. E essa temática, ela é tão ampla, tão importante, que, por exemplo, né, nós temos aqui o nosso arcebispo e o Papa Francisco escreveu sobre isso, né, Dom Severino, colocando isso como um dos pontos fundamentais do seu ministério para o mundo. Ele escreveu uma encíclica e isso é de suma importância. Imagina o Papa dizer isso sobre a importância do meio ambiente, para que todos tomem consciência e cuidem da casa comum. Então é muito importante isso. É a minha satisfação participar nessa manhã e já estou gostando da conversa com uma bióloga falando assim, então, com o pé no chão. Essa é a minha área, eu tenho paixão por isso. Eu vejo aqui o Marcos Antônio, do meio ambiente, preocupado de preservar aquilo que é a nossa... aquilo que está ao nosso redor, cuidar das nascentes e tudo mais. E quando você colocou conscientizar as crianças, quer dizer, as crianças mais sensíveis, então me veio a ideia, as crianças são mais inteligentes, são mais espertas do que nós adultos. Elas têm mais sensibilidade, elas estão mais próximas, né? E a ecologia, como diz o Papa no documento também da Laudato Si, né? Que é o documento sobre o cuidado da casa comum, ele tem um capítulo muito forte, no capítulo 4 ele fala sobre a ecologia integral. Quer dizer, ele coloca que não existe uma preocupação ecológica sem o senso de justiça. A ecologia, a natureza, ela é justa. Ela não é nem de mais e nem de menos. A justiça não é nem de mais e nem de menos, ela é justa, ela é dentro, ela é na medida. E por isso a fala do Papa Francisco, ele nos convoca a estarmos na medida daquilo que é a nossa convivência diária, aquilo que nos relaciona, aquilo que nos favorece, que nós favorecemos. E faz parte, por isso o Papa Francisco, ele quando fala da justiça, ele fala da fraternidade, ele inclusive adotou o nome de Francisco de Assis, o grande homem ecológico.
Talvez na história da humanidade, o primeiro homem moderno foi Francisco de Assis, que viveu na Idade Média. Pela convivência, pela integridade que ele tem, o amor ao Criador e todas as criaturas, tudo que existe tem sentido e faz sentido. Por que existe uma minhoca? Por que existem as formigas? As moscas, que às vezes elas têm uma finalidade. Elas mexem com o equilíbrio existencial. E na soma, na consciência disso, nós buscamos o equilíbrio pessoal. E por isso o Papa Francisco ele quer devolver ao ser humano a sua vocação como filho, criatura, e que tem irmãos. E aqui irmãos não só vamos dizer, a espécie humana, mas toda a criação. Por isso ele chama, tem um Cântico das Criaturas, né? Eu acho que até o nosso cantor aí, daqui a pouco, talvez ele até vai cantar o Cântico das Criaturas. Mostra claramente ele quando fala da irmandade. É isso que falta na sociedade de hoje. E, aliás, dentro das criaturas todas, quando ele fala da terra, essa ele fala, Francisco chama não só de irmã, mas também mãe. É mãe, a mãe que gera, a mãe que dá vida. Irmã, aquela que nós convivemos, é a relação. Então, por isso, o Papa Francisco, ele tem essa encíclica, é para despertar em nós esse cuidado, diria, original, integrado com toda a obra criacional, né? Olha aí, imagina, né? São muitos elementos. Tratar do meio ambiente é sempre muito oportuno, é sempre muito importante, e é por isso que formação integral, consciência ecológica é fundamental. E pegando um gancho aqui no que o Dom Severino falava do equilíbrio das espécies, né? Tudo está relacionado, né? Uma formiga que ela está ali, ela tem a sua importância. E, professora Gisele, como o desequilíbrio pode nos afetar, um desequilíbrio ecológico? Como isso nos afeta diretamente? Na verdade, a curto prazo a gente já consegue ver os efeitos desse desequilíbrio. Se eu pudesse exemplificar da maneira mais simples para você que está nos assistindo, eu diria que você já passou por carência de água, você já passou por carência de energia elétrica. Muito provavelmente já teve a oportunidade de querer determinado alimento e ele estar escasso no supermercado. Por que isso acontece? Desequilíbrio. Todos esses exemplos estão voltados basicamente para a questão da crise hídrica. Então, o aquecimento global faz com que haja desequilíbrio no ciclo da água, que por sua vez promove seca em muitos lugares, de maneira que afeta a disponibilidade de energia elétrica a partir das hidrelétricas, afeta também a produção de alimentos, então regime desigual de chuva, então às vezes muita chuva ou pouca chuva faz com que determinados alimentos não tenham sucesso na sua colheita. Então a população, ela consegue sentir na prática, muitas vezes ela não consegue correlacionar com esse fato, mas consegue sentir na prática os efeitos desse desequilíbrio. E a gente tem visto isso, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil, no mundo como um todo. Então, infelizmente, sente na prática, sente no bolso à medida que vai comprar aquele determinado produto e pelo fato dele estar escasso, ele está com um preço muitas vezes exorbitante. Então é isso que vai ser verificado ao longo do tempo, caso não tomemos medidas, né, urgentes para conter esse desequilíbrio mesmo. Olha aí, veja, então, cuidado, essa é uma palavra muito importante para a discussão que temos hoje, porque o desequilíbrio ecológico, sem dúvida, nos afeta de uma maneira muito direta para coisas pequenas do cotidiano. Muito bem, você está gostando aí da nossa conversa? Eu acho que seria legal você colocar aí nos comentários quais são as ações que você faz no dia a dia que você acredita que contribui para o cuidado dessa casa comum. Coloca aí nos comentários, deixa anotadinho para ficar registrado, até para ser uma ideia para alguém que esteja acompanhando também. Ah, olha, eu faço isso, poxa, legal eu fazer assim também. Então,
deixa aí nos comentários, porque ainda temos bastante coisa para conversar aqui. Agora nós vamos ouvir uma bela canção do professor Luiz Fernando. E daqui a pouquinho a gente volta para continuar a nossa discussão. Vamos falar um pouquinho sobre reciclagem, vamos falar um pouco mais ainda sobre o pensamento do Papa Francisco, que também nos ilumina ao cuidado da casa comum. Natureza sempre à mercê da poluição. Se inverte as estações do ano, faz calor no frio e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto futuro inseguro será assim, de norte a sul. A terra numa semelhante à lua. O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta? E a natureza sempre à mercê da poluição. Se inverte as estações do ano, faz calor no frio e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, não será assim, de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul, né? Será? O que será desse planeta azul? Se a gente não cuidar, se a gente não tiver responsabilidade, se não crescer a nossa consciência ecológica para o cuidado da casa comum. E você, está chegando agora? O nosso assunto de hoje é meio ambiente. Já tomou seu café da manhã? Coisa boa! Sábado de manhã, um café bem fresquinho vai bem para a gente acordar, passar o final de semana muito bem. E hoje o assunto meio ambiente, a professora Gisele, bióloga, que traz quase na sua essência, né, professora, o Sim. cuidado com o meio ambiente, essa discussão. O nosso secretário do meio ambiente do município de Maringá e também Dom Severino, que também nos ajuda nessa reflexão de hoje. E, professora Gisele, importante estabelecer uma rotina sustentável. Como funciona isso? Sim. Eu gosto muito de falar disso, porque quando eu vou palestrar sobre o assunto, normalmente as pessoas dizem o seguinte: por que eu vou ter uma postura sustentável se o coletivo não tem? Que diferença fará? Mas a gente sabe que o coletivo ele só se faz a partir da ação das partes. Então, para eu obter algum resultado substancial coletivo, eu tenho que começar com a mudança de postura comigo mesmo. Então, ter essa rotina sustentável exige uma mentalidade totalmente diferenciada, porque a gente tem que se atentar para
questões do dia a dia que muitas vezes nos causam incômodos. Vou citar um exemplo. É muito comum nós chegarmos em um determinado ambiente e pedirmos água. Essa água, normalmente ela vem em uma garrafinha PET ou até mesmo num copinho, se for um ambiente corporativo, um ambiente de trabalho. O problema é que, a partir dali, uma atitude simples dessa já vai gerar um resíduo. Se você estiver num ambiente coletivo, lá do seu trabalho, por que não adotar a sua canequinha? Aquela caneca que vai ficar com você o dia todo, você tomando água. Aí, alguém aí que está me assistindo deve parar para pensar e deve chegar à seguinte conclusão. Não vai fazer diferença alguma. Faz toda a diferença. Só para vocês terem ideia, diariamente, só no Brasil, o consumo de copos plásticos somam 750 milhões. Ou seja, é uma quantidade muito considerável. E por que isso acontece? Porque você toma um cafezinho, não uma vez só. Você toma 2, 3, 4, a mesma coisa com a água. Você não vai utilizar o mesmo copo, raramente faz isso. Então é esse material que está indo, né, para o processo, tomara que seja para o processo de reciclagem. Porém, isso pode não acontecer em muitas regiões. Então a mudança de rotina exige uma mudança de concepção, exige também o não atendimento ao modismo. O modismo e o consumismo exacerbado geram essa atitude contrária à sustentabilidade. Quando você troca o seu aparelho de celular, por exemplo, muitas vezes você está atendendo ao modismo, mas para produzir aquele celular que ainda está em condição de uso, seu celular está ótimo, mas você quer um modelo mais recente. Houve todo um processamento, houve todo um impacto ambiental. Outro exemplo muito clássico, você vai ao supermercado, parece que as gôndolas de supermercado já se vendem por si só. Então é muita informação, é muita embalagem colorida. Você tem vontade de consumir simplesmente pela foto que está lá. E muitas vezes o produto nem é tão gostoso, nem é tão bom quanto parece. Então esse consumismo, quando atendido, ele é totalmente contrário a esse pensamento ecológico, a essa consciência que nós estamos discutindo. Outro vilão, nós falamos aí do copo plástico, outro vilão é o canudo. A gente discute muito o canudo. Algumas cidades como Manaus já aboliram, por conta de uma lei municipal, o uso do canudo de plástico. Ou o canudo ele é de papel, ou ele é biodegradável. Então é uma política pública voltada para isso. Eu digo sempre que eu costumo falar para as pessoas à minha volta como uma multiplicadora dessa ação. Então eu costumo, até trouxe aqui para mostrar, eu faço isso rotineiramente, então eu não costumo utilizar o copinho de plástico, utilizo o retornável, né, a minha canequinha, utilizo também e gosto de fazer isso em público mesmo, o canudo de metal, por que não? O canudo de metal, você utiliza, tem um tempo ilimitado de durabilidade. Você utiliza, depois faz a higienização, ao fim do dia está pronto, não ocupa espaço, na bolsa, enfim. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas vão achar estranho, vão falar, nossa, ela é diferente, né? Exige uma mudança, causa um impacto social. E a gente tem que estar preparado para esse impacto social. Por que ela está fazendo aquilo se não vai adiantar, é só ela fazendo? Mas quem sabe eu não consigo mobilizar outras pessoas. E eu sei que se eu contabilizar a quantidade de canudos que eu não uso ao longo da minha vida, faz toda a diferença. Ao longo dos anos, ao longo dos dias. Então, contabilizando isso, você chega a essa conclusão junto comigo. Você falou das rotinas, essa é uma. Aí causa um determinado incômodo, por exemplo, você não atender a uma moda. Eu quero trocar constantemente de roupa. A roupa ainda está boa, mas eu continuo trocando. Você impactou o ambiente para produzir aquela roupa que você vai colocar em desuso. Enfim, todos os produtos, o consumismo e o modismo, de modo geral, causam impacto ambiental. Então, ter a rotina sustentável significa optar por produtos que causam menos impacto. É o canudo, é a escova, está muito na moda, entre aspas, não sigo a moda, mas essa eu gosto de citar. Os produtos de bambu, né? Só que eles são caros. A grande desvantagem desses produtos é que eles realmente têm um preço, muitas vezes, superior ao convencional. Você vai comprar uma escova de dente de bambu, ela é 2 ou 3 vezes mais cara que uma tradicional. Você vai comprar
um shampoo sustentável, que é o shampoo em barra, muitas vezes ele custa 3 ou 4 vezes o valor do convencional. Então, talvez esse preço superior cause também um impedimento ao uso popular desses produtos e, por consequência, né, iniba aí um pouquinho dessa rotina sustentável. Mas fica a dica para você que vai começar a pensar nisso, comece com o canudo, comece com a sua garrafinha no seu ambiente corporativo e, a partir daí, o uso racional da água, reusar a água da máquina de lavar para lavar calçado e atitudes mais simples do dia a dia que vão trazer um benefício muito grande para o coletivo, já que a gente está falando de consciência ambiental em termos coletivos. Coisas pequenas, coisas simples que podem fazer uma grande transformação no ambiente, na sociedade. Essa dinâmica, eu achei muito importante o que a senhora falou da consciência ecológica. Isso eu acho que é fundamental, porque são nas pequenas coisas que a gente vai trazendo. Imagina, olha o canudo é um grande vilão aí do meio ambiente. Quantos a gente já descartou tomando um suco de 3 minutos? Exatamente. E ele vai levar em torno de 200 anos para que o ambiente dê conta de degradar. Então é injusto pensar nisso, né? Sim, gente, olha, vamos mudar. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar para ontem. E é importante você que está nos acompanhando, faça isso. Não fique preocupado, alguém vai dizer, alguém vai pensar. O importante é o que você sabe, o importante é o que você vai produzir. E nós, toda essa dinâmica, essa conversa que trazemos de todos esses resíduos, e nós temos no município as cooperativas de reciclagem. Doutor Marco, como é que isso funciona? Elas são muito importantes para o município. Quantas temos hoje aqui? Elas são muito importantes. Nós temos 4. E ultimamente se fala muito em reciclar, mas eu acho que antes de falar em reciclar, nós temos que pegar a fala da professora, porque nós temos que repensar o nosso consumo. Então a gente reduz, a gente reutiliza e depois recicla. Então, reciclar não é a primeira opção, muito embora se tornou uma necessidade. Então, nós temos que gera emprego, gera renda, tem um impacto no nosso meio ambiente, porque esse produto não volta para lá. Então, nós temos 4 aqui em Maringá. Toda a área urbana é atendida por ela. Então, tem os dias que passa recolhendo lá em frente da casa das pessoas. Feito pela nossa Secretaria de Limpeza Urbana e, sim, extremamente importante que o cidadão entenda que antes dele, eu vou botar o meu produto lá para reciclar, será que realmente ele precisava ter aquele produto? Então esse é o nosso desafio, né? E aquela hora que o senhor mostrou ali da ecologia integral, eu penso que todas as discussões de meio ambiente elas têm um ser humano ali. Então, esse ser humano é que precisa entender os diversos conceitos que tem dentro dele. Um deles é o meio ambiente, essa relação dele com o meio ambiente, mas ele também precisa ser integral, né? Se ele não for integral, se ele não se entender, ele não consegue lidar com o meio ambiente, ele não entende como dele, não entende a importância. Então eu volto a dizer, nosso negócio é com as crianças. Então a gente, como gestores públicos, nós temos que desenvolver políticas públicas, fazer parcerias, trabalhar. Esse exemplo da professora do Canudo ali, enquanto ela estava mostrando, eu fiquei pensando, se uma pessoa do outro lado for impactada, já valeu a pena ela ter mostrado. Então esse é o nosso trabalho e a gente tem que fazer incansavelmente. Então nós temos que buscar meios de chegar nas pessoas de um modo que tenha significado para elas. Então, às vezes a pessoa ouve falar que é importante cuidar do meio ambiente, mas ela jamais imagina que pode faltar água para ela, que a cidade dela vai ficar mais quente se não tiver árvore, se esses assoreamentos que a gente tem, e aqui em Maringá a gente tem em alguns lugares, quem é mais ligado ao meio ambiente sabe disso, e já é produto da ação do homem, do passado, de um passado não muito distante, às vezes de loteamentos que foram aprovados e
sem os seus devidos planos de drenagem e a natureza cobra conta. Então, mais importante do que termos as cooperativas, e nós temos e são sensacionais, as pessoas que estão lá são extremamente felizes pelo que fazem, têm um retorno, a vida delas é mudada por causa desse trabalho. Elas se tornam pessoas nesse trabalho, mas um pouquinho antes é realmente a redução e repensar, né, esse consumo todo aí. E aí, por fim, nós vamos na reciclagem, que aqui em Maringá funciona muito bem e a gente quer aumentar cada vez mais. Mas para aumentar, a gente precisa chegar nas pessoas. E para chegar nas pessoas, é o trabalho lá na educação, né? Que nós vamos colher daqui a 15 anos. Então, aí daqui a 15 anos vai ter alguém falando, vai ter um outro Marco Antônio, uma outra professora, e falando, olha, a gente tem uma realidade aqui em Maringá. Mas, por vezes, isso vai acontecer por trabalhos incansáveis como o da professora, né? Então, é um processo continuado que tem que inspirar alguém. Ah, com certeza. E quanto mais a gente vai aumentando essa rede educacional, e isso vai sendo fundamental. Por isso, por exemplo, olha, eu também avalio como muito importante uma discussão como essa no meio acadêmico, né? Para fomentar isso, para relembrar, para retomar esse assunto que é sempre fundamental. Dom Severino, eu gostaria de fazer uma pergunta desafiante aqui para o senhor. Eu peguei aqui um trechinho, né, da encíclica, um número 83, diz assim: o objetivo final das outras criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco e através de nós para a meta comum que é Deus. Todas as criaturas estão em direção a Deus. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor avalia que o esquecimento de Deus, do transcendente, ou como cada um diz o nome, né, desse ser superior, pode ter feito o homem ter se sentindo dono do universo e esquecido que isso é de alguém maior, de um Deus maior, de um ente superior? Talvez Aristóteles já teria essa resposta, né? De todas as criaturas, o mais inteligente é o ser humano. E de todos os animais, de tudo que existe, o mais perigoso é o ser humano quando ele está fora da lei. Quando ele está fora da lei. Significa que ele destrói com consciência. A natureza nunca destrói por destruir. Os animais nunca atacam por atacar. Os animais ferozes, eles atacam quando têm fome e quando são atacados. Vamos usar uma cobra. Uma cobra te pica se você invadir a área dela. Senão ela não faz nada. Por isso, essa é o número 83, né, que você lembra aqui da carta, ela mostra que o ser humano ele precisa se converter. Eu diria que até o número aqui, talvez até completa, no 156, o princípio do bem comum. E quem comanda o bem comum é o ser humano. E quando o ser humano perde a natureza do humano, da humanidade, que ela é carregada da esperança, da transcendência, chame o que quiser, nós da cultura cristã chamamos da espiritualidade cristã, do céu, das coisas que Jesus ensinou, mas outras religiões também elas têm a sua transcendência. É nessa transcendência que ela faz o exercício da convivência daquilo que é o natural. E quando ela perde isto, ela destrói. E nós vivemos hoje por isso eu estou muito de acordo quando você coloca das crianças. Nós precisamos criar uma cultura nova e a cultura não se muda de uma hora para outra. Nós precisamos recuperar o ser humano como aquele ser que vive a integralidade, a integração. A obra criacional ela é uma integração. Como franciscano, em muitos momentos, quando nós temos as reflexões do franciscanismo na vida de São Francisco, sempre se falava da ecologia integral, da integração, da convivência
com toda a obra criacional. Então, o ser humano, quando ele dá um passo fora dessa naturalidade, ela destrói para poder. Aliás, até quando eu estava me lembrando da cidade de Maringá. A cidade de Maringá cheia de árvores. E um dia, aqui é uma denúncia, né, que seja de alerta, me falaram que as forças do capital estão querendo destruir as árvores para construir prédios. Para que isso? Para que destruir a natureza? Para fazer mais dinheiro? Quem que é beneficiado com isto? Uma que outra pessoa ganha mais dinheiro. Esse é o objetivo da nossa vida. Então, por isso, acho que essa pergunta que quando o Papa coloca, ele fica alertando o bem comum e vai na contrapartida do consumo selvagem que destrói para poder viver na sua benesse, sua proteção, mas é uma ilusão. Eu morei muito tempo no centro de São Paulo, eu senti o quanto que é caro você viver longe da natureza. Quanto custa você não ver o verde, não ver terra, só o prédio. Quanta depressão traz isto? Porque nós somos felizes quando nós vivemos integralmente com a natureza. E quando nós perdemos essa integração, nós nos autodestruímos e nós nos deprimimos. Nós não somos donos dela. Nós estamos para cuidar porque é de todo mundo. E aquilo que é de todo mundo precisa de cuidado, de afeto, né? É importante ter afeto com a natureza, e isso vai ajudando na nossa formação, na nossa consciência. Então, quanto mais a gente se debruça num consumismo selvagem... Posso te interromper? Por favor. Você, quando fala o afeto, tenta fazer uma experiência, por exemplo, uma plantazinha. Você cuida bem dessa planta. Vamos dizer aquelas plantas ornamentais, mas planta mesmo, dê carinho. E tenta passar um tempo sem dar carinho para ver se ela não murcha, se ela não está. Todo que tem vida quer afeto. O afeto é vida. E quando falta o afeto, as coisas, a natureza reclama. Os animaizinhos também, mesma coisa, né? Exatamente. O afeto é muito importante para essa formação, para tudo isso que estamos hoje discutindo nessa manhã. Muito bem, viu como hoje está importante o nosso tema, está uma discussão, nós podemos ficar aqui amanhã todo, final de semana todo falando. Então, vamos ouvir uma canção e a gente volta para encerrar esse nosso momento de reflexão, de partilha tão importante nessa manhã aqui pelas redes da Uningá. Eu gostaria de pegar a fala do Dom Severino e trazer essa música que vem bem de encontro com aquilo que ele diz, né? Morar no centro de uma grande cidade faz com que a gente se afaste da natureza, né? E às vezes o que a gente precisa é tão pouco, né? E a música traz exatamente isso. Acho que ela vem para corroborar muito com a fala do Senhor. A música diz assim: eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Eu sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. E eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a direção,
mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seus mistérios, seu sofrer, sua ilusão. E eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. E eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Muito bem. Essa manhã que estamos aqui falando do meio ambiente, que gostoso estar com você, acompanhando esse nosso momento de discussão, de reflexão, que um tema transversal que passa toda a nossa vida. E para que a gente possa encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a professora Gisele falava de produtos sustentáveis, e esses dias eu acompanhei uma live, uma aula que você estava ministrando, e você inclusive falou que existem peças de roupas, eu achei interessantíssimo, que são, não me lembro, recicláveis, algo assim. Isso mesmo. Existem algumas empresas que têm essa bandeira da sustentabilidade e tem um público muito fiel. Algumas empresas trabalham justamente com vestimenta sustentável. Então são produtos, são fios, né, são fios têxteis feitos a partir de 100% garrafa PET. E são muito bonitos, tem um caimento muito bonito. Jamais alguém consegue diferenciar, só visualmente, a não ser que seja um especialista, que aquele determinado tecido não é algodão. Né? Se for especialista, ok, mas caso contrário, pessoas comuns não vão identificar. É muito possível fazer essa mudança de hábito a partir de produtos que são muito bonitos. Então, nem nada precariza o convencional, isso eu garanto. Só que o valor, como eu disse, normalmente ele é superior. E além do valor, tem toda essa questão do modismo, né? O modismo é um grande vilão aí. E não faz sentido, né? Se você trocar de celular, a senhora falou, né? Trocar de celular todo ano. Gente, o celular, né? Todo ano a gente tem que trocar de celular. A mesma coisa, se você assistiu aquela live, né? Você citou que eu falei, foi uma live que eu fiz para os nossos acadêmicos falando da questão de ser um educador ambiental. Você que está nos assistindo pode ser um educador ambiental, por que não? Multiplicar essa ideia da sustentabilidade. Então, quando a gente fala de a calça jeans da moda, né? Ora ela tem o cos baixo, ora tem cos alto, não faz sentido algum. Para a saúde, enfim, não faz sentido algum. Faz sentido rodar a moda, fazer com que você queira consumir. Ora um sapato que tem bico fino, ora um salto que é grosso, ora o salto é alto, enfim. São questões mesmo de modismo que não faz sentido. Até brinquei na ocasião, né, a calça jeans. Acabou de sair aí essa moda, tá saindo, tá já esmorecendo a calça rasgada. Você paga muito mais por uma calça que falta um pedaço, né? Exatamente. Então, quer dizer, não faz sentido. É um modismo, as pessoas aderem e, enfim, são gostos, né? E que a gente tem que tentar realmente mudar a concepção, mudar o comportamento. Isso exige muito da pessoa. Não seguir o modismo exige muito da sociedade como um todo. E interfere na economia, que passa a ter um pouco mais de... vai ter que ter um pouco mais de criatividade para colocar todos esses produtos no mercado, os sustentáveis, os não sustentáveis. E aí, quem sabe, penso que isso vai ser possível no futuro, quem sabe sobrepor um pouquinho mais o consumo desses sustentáveis. Torço para isso e tenho ações para isso. Muito bem. E essa conscientização
ecológica, né, que estamos falando, eu gostaria de perguntar para o secretário se o município de Maringá investe em campanhas de conscientização para, embora o senhor já trouxe bastante elementos, né, nas escolas, das crianças, mas há campanhas publicitárias, campanhas que chegam até a casa das pessoas falando sobre a importância de um pensamento sustentável, de uma rotina sustentável, enfim. Nós temos. Se você acompanhar as nossas redes, ela é muito voltada para devolver a cidade para o maringaense, sempre enaltecendo o nosso verde, o nosso maior patrimônio. Então, na minha opinião, essa é a maior campanha que nós podemos fazer. Fazer que o maringaense ele sinta a cidade como dele, que ele não tenha orgulho por nós sermos a melhor cidade do Brasil para se viver, porque alguém faz ela ser assim. Porque nós temos índices de segurança, de educação, de saúde e outros índices que compõem isso, econômicos e tal. Mas ela ser a melhor cidade do Brasil para se viver para ele. E ele saber cuidar disso tudo. Então eu acho que essa é a melhor campanha. Mas a que nós mais temos trabalhado ultimamente, que acho que pelo que vocês me ouviram dizer, eu confio na campanha com as crianças. Mas não tem outro jeito, então nós vamos trabalhar com os adultos, que chama Maringá Cidade Limpa. Então, é um meio de você, de fazer com que o adulto não pegue o sofá dele e jogue lá num fundo de vale, que ele não jogue a geladeira dele no meio da rua para a prefeitura ir lá buscar. Então, a prefeitura faz a educação ambiental de maneira indireta. Então, você tem um número de WhatsApp, você liga lá, a prefeitura agenda para ir buscar lá na sua região, naquele dia, para você não precisar descartar isso irregularmente. Então, nós temos trabalhado muito nisso, que é uma maneira subliminar, essa palavra é difícil, né? De dizer para as pessoas, olha, você não precisa maltratar o nosso meio ambiente porque nós vamos até você. Mas isso é uma conta não muito inteligente, que ela tem um custo danado, né? É operacional para que isso aconteça. Então é nisso que nós trabalhamos muito. Nós temos em Maringá 17 áreas verdes. A gente pensa só no Parque do Ingá, né? Mas nós temos 17 áreas. E o nosso desafio agora nessa segunda gestão é a sustentabilidade. É trabalhar para isso, para que o cidadão entenda o conceito. Ele é um conceito relativamente novo, né? Então, para que ele entenda o conceito e participe disso, que não seja um conceito acadêmico, né? Então, a ecologia, muitas vezes, ela não tem significado porque ela é acadêmica, né? Então, a pessoa vê na TV, acha bacana aquilo, só que para ela não tem significado nenhum. Então, o desafio e o nosso prefeito fez isso, de juntar todas as nossas secretarias e tudo que a gente faz tem relação com sustentabilidade. Então, a gente constrói escolas. Então, para a gente contratar com empresas que tenham no conceito delas a sustentabilidade. A gente compra produtos. De quem a gente vai comprar? Então, isso é uma maneira do município, nós talvez sejamos a maior empresa do município, né? Então, da gente chegar nas pessoas e convencê-las da maneira que talvez seja a maneira mais fácil de convencer, que é econômica. Então, você quer vender para mim? Você vai ter que, obrigatoriamente, ter o conceito de sustentabilidade na sua empresa. Esse é o esforço que nós vamos fazer. A nossa maior campanha publicitária será essa aí. Olha aí, que legal. É uma coisa importantíssima, fundamental, né? Porque daí começa ali, né? Onde realmente, imagina, se a prefeitura assume essa postura, isso muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Vai mudar. Né? Vai mudar, vai mudar. Muito bem. E, Dom Severino, a partir da encíclica do Papa, o senhor é franciscano, traz essa espiritualidade, né, como opção de vida. E a encíclica trata isso sobre uma espiritualidade ecológica. Gostaria de pedir para o senhor quais seriam as dicas que o senhor poderia ofertar para quem está nos acompanhando para ampliar essa espiritualidade ecológica, esse cuidado com a casa comum. Como é que o senhor poderia nos dizer ou, enfim, dar dicas para isso? É um retorno àquilo que é natural. Eu acho que essa é a verdade, a maior
naturalidade, né? Aquilo que é o comum. Eu estou gostando do que você está colocando, da preocupação, da conscientização, quando você coloca, ao mesmo tempo que você tem que ter ações concretas para sustentar aquilo que é o cuidado, a sustentabilidade. Quando a Gisele coloca também, junto aos acadêmicos, aquela convicção que essa moradia, esse morar com o ambiente, isso traz para nós um jeito, um modo de ser, cria um espírito novo, uma nova cultura. Essa é a espiritualidade que integra. Essa integração, ela é inclusa, ela não é exclusiva, ela traz, ela convive, ela te coloca num patamar de um humanismo solidário. Eu acho que aqui que está o segredo. Nós temos que recuperar um humanismo solidário. Quando somos solidários, nós nos compadecemos. E quando o ser humano não chora mais pela dor do outro, pela perda, se torna um monstro. É perigoso. É perigoso o ser humano quando perde a sensibilidade. E essa sensibilidade, Francisco nos ensina do cuidado. Quando você corta uma árvore, corta de tal maneira que a vida continue, que ela possa brotar, que ela comece a continuar. A espiritualidade franciscana também mostra da capacidade nossa de não olhar apenas o lado, a utilidade. Eu cuido da natureza porque ela é útil para mim. Eu cuido do rio porque eu preciso ter água limpa para mim. Isso é egoísmo. Isso não é espiritualidade, diria aquilo que Francisco nos ensina. Francisco nos ensina a postura da irmandade, a hospitalidade. São palavras talvez já esquecidas, nós precisamos recuperar. E se nós não recuperarmos, a natureza vai se vingar contra nós. Porque nós não cuidamos, não somos hospedeiros. Nós não nos hospedamos naquilo que é o comum, na vida, na gratuidade dos outros. E por isso a minha convicção como franciscano, a visão ecológica, ela sempre faz parte. E quando eu vou para as paróquias, passo mesmo as plantações, as matas, é maravilhoso. A natureza é linda. E a gente tem a honra, a alegria, a sorte de poder conviver com essa natureza. Então não vamos destruir. Vamos fazer a experiência da convivência, da comensalidade. É fazer o banquete junto à natureza. Ela nos serve, nós servimos a natureza. E isso é maravilhoso. Como é bom a gente poder olhar para o mundo animal, para o mundo aquático, as estrelas, contemplar tudo isso. É aí que está o encanto que Francisco nos ensina e que nós podemos também recuperar a vida integral com toda a obra criacional. Muito bem, olha aí. Então, para você que esteve nos acompanhando, que esteve ligado conosco nessa manhã, quanta coisa boa, quanto ensinamento, quanta formação de consciência nós conseguimos oferecer hoje, nessa manhã, nesse nosso café, nesse nosso bate-papo. Indico para você, tenha a sua consciência ecológica, cuide daquilo que é simples, daquilo que é pequeno, para fazer toda a diferença. Qual é a diferença que faz? É a diferença do cuidado daquilo que é comum, é a diferença do afeto, do carinho, do cuidado. Então, que bom discutirmos isso e que bom que isso chegou até você. Seja um multiplicador dessa consciência, seja um formador de opinião a respeito do cuidado com a casa comum. Então, gostaria muito de agradecer à professora Gisele por ter estado conosco nessa manhã. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada. E agradecer também o nosso secretário do Meio Ambiente, Dr. Marco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por trazer essas reflexões para nos ajudar nessa manhã aqui com o nosso centro universitário. Eu que agradeço e acho que todo mundo percebeu, o tema estava tão interessante que
esse local ficou um silêncio, né? Mas não um silêncio porque estava gravando, né? Um silêncio porque o assunto estava muito Sim. bacana, né? Então, muito obrigado, viu? Muito bem, Dom Severino, obrigado pela sua presença, por ter estado conosco aqui no Centro Universitário. Foi uma satisfação muito grande eu poder também dizer aquela frase de São Francisco, quando ele conseguiu conviver com a natureza, encontrou as pessoas acolhedoras, ele saúde e diz: Buongiorno, buona gente. Muito bem. Então, muito obrigado você que esteve ligado conosco nesta manhã para esse café maravilhoso. E você continue ligado. Olha, no próximo primeiro sábado do mês, que vai ser aí dezembro, o nosso tema também está muito legal. Nós que sofremos com a pandemia, passamos por todas essas dificuldades, nós vamos trazer um tema que vai ajudar, inclusive na formação da consciência, para recuperar alguns elementos que a pandemia pode ter deixado de lado. A pergunta que vai ser respondida no nosso próximo café é: onde está Deus na pandemia? Onde está Deus na pandemia? Fique ligado, não perca e obrigado pela sua presença, obrigado por ter estado conosco e nós vamos encerrar com o professor Luiz Fernando, que também muito obrigado pela sua presença mais uma vez e vamos juntos seguir com esse projeto maravilhoso que chega e forma a consciência daqueles que nos acompanham. Eu que agradeço, padre, obrigado. Né? Nós vamos terminar com uma canção que diz muito sobre essa nosso último debate. Né? Ela diz assim: será que a vida acaba encontrando um jeito bom de ser feliz? Né? Então acho que essa movimentação ambiental, esse processo, ele é sempre uma maneira de fazer também com que essa relação estabelecida possa ser tão boa para nós, quanto também para o meio ambiente. Né? Então, muito obrigado, um excelente final de semana para todos. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Um sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Nós somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem